Bom dia a todos, como vão vocês? Nosso assunto de hoje são os vegetais terrestres, o reino Plantae. Já falamos de algas, que estão no reino protista, que são aqueles primeiros grupos de vegetais que poderíamos chamar de vegetais. As algas fazem fotossíntese, elas são autótrofas, são a base das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos, principalmente oceânicos, e de um grupo de algas, muito provavelmente de um grupo de algas verdes pluricelulares, a partir do meio de água doce, a partir dos rios, elas começam a fazer uma transição que leva ao início da ocupação do meio terrestre. Logo, o meio terrestre começa a ser ocupado por vegetais, não a partir dos oceanos, mas a partir dos rios, daquilo que chamamos de água doce, que obviamente não deve ser chamada de água doce, mas água de baixa salinidade. Não é tão salina, tão hipertônica quanto os oceanos, ela é de baixa salinidade, hipotônica. Essa água que encontramos nos rios, nos lagos, é que vai ser o nascedouro, o berçário do surgimento dos primeiros vegetais terrestres. Então nosso objetivo hoje é que vocês entendam esse avanço evolutivo que vem do início da ocupação do meio terrestre pelos vegetais até a sua plena ocupação. Em alguns minutos nós faremos o que eu chamo de um arrastão evolutivo e nós veremos como dessas algas pluricelulares surgiram os primeiros vegetais terrestres e a transição foi sendo feita lentamente até que os vegetais ocupassem plenamente esse ambiente. Nós vamos falar de 4 grupos de vegetais do reino Plantae, o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Há grupos vegetais, grandes grupos vegetais que foram extintos ao longo do processo evolutivo e, portanto, nós não falaremos deles, no máximo uma rápida observação, mas esses 4 grupos que existem e que estão presentes no nosso meio em que vivemos, esses 4 grupos, eles começam a surgir há milhões de anos atrás, há muitas centenas de milhões de anos atrás, quando a Terra começa a ser ocupada pelos vegetais, quando as algas fazem essa transição. E é assim que a partir do reino protista, nós faremos a transição para o reino Plantae, ou como muitos dizem, Plantae, mas se pronuncia Plantae. Também que pode ser chamado, e já foi chamado, de reino vegetal. Então essa transição vai ser feita a partir das algas e das algas verdes. Mas por que das algas verdes? É porque quando você faz uma comparação entre os vegetais terrestres e as algas, o reino protista, nós percebemos que, dentre os protistas, há um grupo que tem características bioquímicas semelhantes aos dos vegetais terrestres. Por exemplo, apenas por curiosidade, existem vários tipos de clorofilas, A, B, C, D, E, por exemplo. Nas algas, nós encontraremos as clorofilas A e B, assim como nos vegetais terrestres encontramos as clorofilas A e B. Essa é uma justificativa bioquímica. Outra justificativa, das algas pluricelulares, aquelas que nós encontramos frequentando com mais prevalência o meio aquático doce, de baixa salinidade, são as algas verdes. Portanto, alguns indícios nos levavam a essa origem. Ou seja, das algas, dos diversos ramos de algas que surgiram, um ramo, o das algas verdes, teria iniciado com as unicelulares, seguido para as pluricelulares e daí para os vegetais terrestres. O ciclo reprodutivo que nós encontramos em boa parte das algas verdes é o ciclo haplodiplobionte. Os ciclos reprodutivos podem variar muito nas algas, mas em muitas delas nós encontramos o ciclo haplodiplobionte, onde para completar o ciclo reprodutivo eu necessito de 2 seres vivos, um haploide e um diploide, como veremos mais para frente. Algumas algas apresentam esses ciclos, as verdes apresentam, apesar de apresentarem outros, elas chegam a ter esse ciclo reprodutivo. O aspecto de algumas algas verdes lembra muito o aspecto de alguns primeiros vegetais terrestres. Se bem que o aspecto, a anatomia por si só não define muita coisa. Em evolução citaremos fenômenos, por exemplo, de convergência adaptativa, de radiação adaptativa, de homologia, analogia, isso vai ficar mais claro. Porém, a anatomia por si só não define um grupo.
Lembre-se que os tubarões possuem uma nadadeira dorsal bem típica do grupo, só que golfinhos também têm. Golfinhos são mamíferos, tubarões são peixes cartilaginosos. Então a anatomia por si só não revela parentesco, pode trazer enganos. Hoje em dia, com o avanço dos estudos bioquímicos, a comparação de proteínas e, acima de tudo, dos ácidos nucleicos, tirou qualquer sombra de dúvida. Ou seja, os vegetais terrestres evoluíram a partir das algas verdes, de um grupo de algas verdes. E por que de um grupo? Porque a derivação no grupo das algas foi muito grande, derivou em vários grupos de algas, classificadas assim basicamente por cores, né? Algas vermelhas, pardas. E no grupo das algas verdes houve várias derivações, e uma dessas derivações é que se encaminhou para o meio terrestre. Os primeiros vegetais terrestres pertencem ao grupo das briófitas. E as briófitas são as fitoplantas, brio, musgos. Esses radicais vêm do grego, briófita seria uma planta musgo. E as plantas musgos, para quem já as conhece, sabe que em geral o porte é bastante reduzido. Dificilmente elas crescem mais do que alguns poucos centímetros. Algumas são milimétricas, poucas conseguem desafiar a gravidade, a maior parte é pequenininha ou cresce rasteira sobre o solo. O habitat que elas ocupam é aquele úmido, porque elas ainda são muito primitivas, elas têm muitas características que lembram as algas. E por que elas necessitam tanto assim da umidade? Porque elas têm o corpo permeável, elas não possuem impermeabilização da superfície do corpo, o que faz com que, expostas ao ar seco, elas ressequem. Então as briófitas, os musgos, são os principais representantes, mas há também as hepáticas. Esses vegetais, eles vão fazendo a transição do meio aquático para o meio terrestre, mas sempre a partir de um ambiente úmido, já que seu ambiente ancestral é úmido. Elas vão ocupando as pedras nas beiradas dos rios, elas vão ocupando no local das cachoeiras, onde você tem as cachoeiras, aquela água que bate no fundo da cachoeira e se projeta formando uma nuvem, todo esse paredão da cachoeira, bastante úmido, abriga musgos. Elas podem ser encontradas na boca das cavernas, não no fundo, são autótrofas, têm que fazer fotossíntese. Elas não são encontradas no fundo das cavernas, onde não há luz, mas sim no início das cavernas, onde o ambiente sombreado permite a entrada de luz, portanto a fotossíntese, mas esse ambiente abrigado armazena a umidade que elas necessitam. Em contato com o ar seco, elas ressecam. Se esse dessecamento for prolongado, elas morrem. Portanto, a umidade é necessária para que elas continuem existindo. Depois, quando o ambiente terrestre foi sendo ocupado por outros vegetais e as florestas trouxeram sombras, aí elas foram se afastando da beira dos rios, dos lagos, das cachoeiras e foram avançando continentes adentro, ilhas adentro, e ocupando espaços maiores, ambientes mais amplos, né? Outros nichos, outros locais, outras condições. Mas no primeiro momento a Terra é um imenso deserto. Imagine uma paisagem marciana, uma paisagem desértica, onde apenas alguns rios permitem a existência na sua borda das briófitas. Então, nessas condições de extrema secura, nessas condições extremamente agressivas do início da vida terrestre, que essas plantas vão existir. Onde houver sombreamento, umidade por um pouco mais de tempo, é lá que elas serão encontradas. Mas, afinal de contas, quem são os musgos? Quem são as briófitas? Muitos de vocês talvez se perguntem, eu já ouvi falar, mas não sei quem são. As briófitas são plantas pequenininhas que até podem às vezes apresentar um tamanho maior, mas em geral diminuto. Se você procurá-las nessas regiões de rios e cachoeiras, poderá vê-las. Na maioria das vezes vocês encontrarão as briófitas do grupo dos musgos. As hepáticas são menos comuns. O olho treinado de um biólogo as encontra, mas uma pessoa comum às vezes passa por elas sem saber, sem fazer a menor ideia do que é aquilo. São mais delicadas, menos resistentes, são menos comuns. Os musgos espalharam com mais eficiência pelo planeta. Às vezes, mexendo na casca de uma árvore, aproximando, você vê uma coisinha verde em cima, são elas. Na beira de um laguinho, de uma represa que você está, elas aparecem. Como eu disse, a maioria é pequena. Porém, algumas, como o esfagno, pode atingir um porte maior. Podem ser um pouco maiores. Mas esses organismos, se você prestar atenção, eles não conseguem desafiar a gravidade. Eles são organismos terrestres, porém mal adaptados.
é uma primeira tentativa de ocupação, é o primeiro avanço sobre o meio terrestre. Os esfagnos são um pouquinho mais resistentes, mas a maior parte deles não consegue desafiar a gravidade. Esse musguinho aqui, por exemplo, eu encontrei uma vez no Cerrado Mineiro. Ele é escuro, minha blusa é escura, talvez não dê para ver, mas vamos colocar aqui um contraste. Repare, ele está desafiando a gravidade, mas porque está ressecado. Se estivesse úmido, talvez não conseguisse. Então os musgos dificilmente vão crescer muito mais do que isso. Em alguns locais, às vezes, eles estão crescendo em tão grande quantidade em certas regiões, em algumas bacias úmidas, às vezes eles crescem em tão grande quantidade que eles formam campos de musgos. Esses campos de musgos, em algumas regiões do planeta, por exemplo no hemisfério norte, podem formar as tundras, que são ecossistemas onde há um predomínio dos musgos. Geralmente são regiões frias que congelam no inverno, ficam debaixo d'água e a água congela e elas conseguem sobreviver. Com o degelo, eles são expostos novamente e voltam à atividade. Dentre esses musgos, como eu citei agora há pouco o esfagno, ele forma grandes camadas, um crescendo em cima do outro, formando uma estrutura que ao longo do tempo vai se sobrepondo, os de cima estão vivos fazendo fotossíntese, os de baixo morrem, tá? Mas eles formam coisas que lembram como se fosse um algodão frouxo. Como o corpo deles é muito trançado, quando cai a chuva, eles conseguem acumular bastante água entre eles. Aqui, por exemplo, os esfagnos, como ficam após um dia de chuva. Olha quanta água eles conseguem reter. Tá? Então, quando os musgos estão isolados, muito possivelmente eles ressecam com facilidade e morrem. Agora, quando eles estão crescendo em tufos, lado a lado, né, um ao outro posicionado, eles acabam acumulando tanta água que surge um ambiente que pode mantê-los vivos, mesmo às vezes em períodos secos do ano. Então eles crescem lado a lado, formando uma superpopulação de milhares, milhões de musguinhos que vão se sobrepondo ao longo do tempo. Então aquela bacia, né, vai acumulando água, eles vão crescendo, crescendo, até que se formem muitas vezes espessuras de metros de musgos mortos, né, sobrepostos por musgos vivos. Uma quantidade absurda de musgos, formando um campo macio, porque os musgos são macios. E quando você caminha num campo de musgos, ele é bonitinho, ele é macio, só que armazena tanta água que você vai caminhando e seus pés vão se afundando no meio daqueles musgos e entra água no seu tênis. E como geralmente essas regiões são frias, o que acontece é que o teu tênis se enche de água. E se você estiver fazendo uma caminhada longa, isso vai incomodar bastante, porque horas caminhando com o tênis encharcado é bastante desagradável. Certa vez eu vi um campo de musgos na Terra do Fogo, na Argentina, na cidade de Ushuaia, um grande campo de musgos. E eles lá são explorados economicamente. Um dos usos desses musgos, dos campos de musgos, né, das tundras, é paisagístico. Por exemplo, esses musguinhos, quando ressecados, eles não têm um aspecto muito interessante, mas quando umedecidos, eles armazenam um grande volume de água. Então essas plantinhas elas são utilizadas em vasos para colocar as plantinhas, as sementes, né, as briófitas, elas vão ficar nos vasos retendo água para que sementes germinem ou para que plantas que já estejam crescendo possam se desenvolver tendo água no interior, no entorno das suas raízes. Portanto, no paisagismo, elas são utilizadas em vasos para reter água e quando elas estão na superfície do vaso, reduzem a evaporação. Portanto, elas têm um uso paisagístico, que talvez vocês até já tenham visto, mas não tenham entendido que se tratem de musgos. Agora, elas têm uma função mais nobre. Na Escócia, em algumas depressões, formam-se lagos ou planícies rasas, tá? Onde tem água, mas não chegam a formar um lago, né? São esses campos de musgos bastante encharcados, onde esta água acaba adquirindo um sabor diferenciado. No meio dessa água eu tenho esses musguinhos vivendo e secreções produzidas por eles vão se formando, a decomposição do corpo deles vai alterando as características e as propriedades químicas daquela água, fazendo com que ela adquira um sabor interessante. Não é uma água estragada, é uma água diferente. Essa água diferenciada é a que é utilizada pelos escoceses para fazer o whisky.
Esse é um dos motivos do uísque ter um sabor diferenciado quando é escocês. Esse é considerado pelos especialistas o melhor uísque do mundo. Há outros uísques feitos em outros lugares, mas não têm as mesmas características, a mesma qualidade do uísque escocês, porque eles não utilizam na sua produção essa água das turfeiras, que portanto são campos de musgos. Agora, os musgos são os primeiros vegetais terrestres, não são mais algas, não são mais protistas. Qual é o grande avanço evolutivo das algas em direção aos musgos que faz com que os protistas agora originem um novo grupo que vai iniciar um novo reino, que é o reino planta? O início do reino planta começa com as briófitas. Qual é a grande vantagem? Qual o grande lance? Qual o grande avanço evolutivo? E a resposta é simples. Os musgos, as briófitas, possuem tecidos organizados que não existem nas algas. Não tem no reino protista o tecido verdadeiro. Nas algas, algumas já ensaiam a formação de novos tecidos, mas ainda não estão bem definidos. Numa alga, por exemplo, a mesma célula que faz fotossíntese pode, em determinada época, começar a produzir esporos ou gametas. Agora não, eu terei um tecido reprodutivo especializado. Eu terei um tecido de revestimento, um tecido epitelial, por assim dizer, especializado. Naquilo que parece ser uma folha, né, nos musgos, naquilo que é uma folhazinha, que lembra a estrutura de uma folha, tá, eu terei revestindo externamente um tecido de revestimento, uma epiderme. Agora, internamente a essa epiderme eu teria o tecido fotossintetizante. Então eu começo agora a ter diferenciação de funções. Um tecido epidérmico revestindo, um tecido fotossintetizante no seu interior, fazendo a fotossíntese, um tecido especializado em reprodução, um que faz gametas, um que faz esporo, o que faz gameta masculino tem uma estrutura, o que faz gameta feminino tem outro. Então está surgindo uma diferenciação. Por isso eu não falo mais em vegetais inferiores, eu falo em vegetais superiores. Então aquilo que nós chamamos genericamente de vegetais seriam esses autótrofos. As algas seriam inferiores, não têm tecidos. As briófitas em diante vão apresentar tecidos, então seriam os vegetais superiores. Hoje nós falamos reino plante, mas o reino plante também já foi chamado de reino vegetal, já foi chamado de reino metáfita. Metáfita quer dizer metafita, fita planta, meta além. São as plantas que estão além das algas, porque já possuiriam os tecidos organizados. Então as algas seriam os tais vegetais inferiores e os terrestres os tais vegetais superiores, usando o termo vegetal como um termo genérico. Hoje se fala em, o termo vegetal é popular, hoje se fala em protistas e fala-se em plante. Tá? Então as briófitas, elas já têm essa especialização, porém elas ainda estão limitadas. Expostas ao ar seco, elas ressecam e morrem. Por um período curto elas conseguem sobreviver, por um período prolongado elas não resistem, ressecam e morrem. Portanto, elas são terrestres, só que ainda mal adaptadas. Há um segundo motivo delas não terem tido um sucesso pleno no meio terrestre. É que na hora de produzir gametas, os gametas produzidos são flagelados, os masculinos. O gameta masculino nada até o gameta feminino. Quando eu olho para um musguinho, ele aqui está ressecado e está desafiando a gravidade. Ele aqui não desafia a gravidade, ele está úmido. Quando eu olho para um musguinho, eu não sei te dizer se esse musgo é macho ou fêmea, mas um deles, sendo macho, produzirá gametas que nadarão até o fêmea. O gameta masculino nadará até o gameta feminino. Não chamo eles de espermatozoide e óvulo, esses termos são para gametas animais, os termos serão outros, então não utilizarei nesse momento. Gameta masculino, gameta feminino. O gameta masculino nada e fecunda o gameta feminino dentro do corpo da mãe. Aí vem uma outra característica das briófitas. Enquanto nas algas a fecundação acontece fora do corpo da mãe, gameta masculino e feminino são lançados para fora do corpo e a fecundação é externa. Nas briófitas, que crescem lado a lado, o gameta masculino consegue encontrar o feminino e a fecundação é interna. As briófitas são comparadas com os anfíbios, porque os anfíbios, animais, né, sapos, eles estão na transição do meio aquático para o terrestre. Só que eles têm limites. O anfíbio desidrata porque não tem impermeabilização na pele, a briófita também. Os anfíbios têm uma fecundação que depende da água do meio, porque anfíbio macho e fêmea se abraçam, mas ambos jogam o gameta na água e o gameta masculino encontrará o feminino nadando na água do meio.
Portanto, a água do meio é necessária. Aqui também é necessária. O gameta masculino vai ter que nadar até encontrar o feminino. Só que o gameta feminino está dentro do corpo da mãe. E a briófita fecundada ficará grávida. Nos anfíbios não existe gravidez. Então essa é uma diferença das briófitas. São equivalentes aos anfíbios. Ou melhor, os anfíbios é que são equivalentes a elas, porque elas vieram antes dos anfíbios. Qual é a característica de equivalência? A superfície do corpo é permeável, elas desidratam e a reprodução depende da água do meio. Nos anfíbios, a mesma coisa. Só que a fecundação nas briófitas é interna, o gameta masculino fecundará o feminino que está sobre o corpo da mãe. Então a mãe produzirá uma estrutura em formato de garrafinha, que vai ter uma dupla função. Ela vai ter tanto a função equivalente ao nosso ovário produtor de gametas, quanto a função do útero, que abrigará o embrião. Então, essa estrutura reprodutora dos musgos, que tem o formato de uma garrafinha, ela é ao mesmo tempo equivalente a um ovário e a um útero. Então, dentro dessa garrafinha será produzido o gameta feminino. O masculino vai entrar na garrafa e vai fecundar o gameta feminino lá dentro, como se fosse o espermatozoide entrando no útero e fecundando o óvulo dentro do útero, nas tubas uterinas. E o embrião vai se desenvolver no útero, e aqui o embrião se desenvolve dentro desse úterozinho. Você cresceu dentro do corpo da tua mãe, esse embrião vai crescer dentro do corpo da mãe. Só que ele cresce e não sai de dentro, ele vai se projetar para fora e vai se desenvolver em cima do corpo da mãe. Entenderam? Então as briófitas ficam grávidas, os anfíbios não ficam grávidos. É um grande avanço evolutivo. Esses vegetais terrestres estão, portanto, desafiando o ambiente seco, crescendo na beira dos rios, próximo a cachoeiras, onde há umidade. Mas eles não conseguem se afastar desse ambiente úmido, porque senão eles vão ressecar e morrer. Mas eles já fazem essa transição. Não são mais algas, são agora vegetais com tecidos diferenciados, estão no reino plante. Essa foi uma grande vitória. Porém, eles ainda têm limites. O dessecamento é um limite e a reprodução dependente dos gametas flagelados é outro limite. Então a evolução não se dá em grandes saltos, ela vai se dando em pequenos saltos. Aos poucos, às vezes, há um grande salto. Mas aí quando você depende de muitas estruturas novas, elas vão tendo que ser alcançadas ponto por ponto. E pronto, as briófitas foram avançando na sua evolução e foram agora se tornando vegetais terrestres, porém mal adaptados. Elas ocupam o ambiente terrestre, mas elas não conquistam o ambiente terrestre. Quem vai ser então o grupo vegetal? Qual será o grupo vegetal que partirá para a conquista definitiva do meio terrestre? Bom, ainda não haverá conquista definitiva, mas eu terei um grupo vegetal agora que terá muito sucesso no meio terrestre. Quase será equivalente ao réptil que domina o meio terrestre. O anfíbio faz a transição para o meio terrestre, os répteis dominam o meio terrestre. Esse grupo que virá agora quase é um réptil, mas ainda não é. Quem são os vegetais que darão um grande lance evolutivo e vão partir para um sucesso tremendo no meio terrestre, mas não serão ainda 100% terrestre? A resposta talvez você tenha. Aqui, ó, as samambaias. Olha aqui, está desafiando a gravidade. O musgo não desafia a gravidade. O musguinho não consegue desafiar a gravidade. Olha aqui, ó, ele desaba. Musgos não são vegetais terrestres ainda bem definidos. São terrestres, mas não bem definidos. Aqui esse vegetal desafiou a gravidade. Só que tem um detalhe, esse vegetal desafiou a gravidade e ao desafiar a gravidade, ele saiu do solo úmido e se projetou para fora e se expôs ao ar seco. Espera aí, que vantagem há em você desafiar a gravidade, expor-se ao ar seco e morrer ressecado em seguida? Esse grupo não conseguiu apenas desafiar a gravidade. Ele se tornou impermeabilizado. Agora ele desidrata menos. Desidratar vai desidratar, todo mundo desidrata, só que menos. Ele tem proteção contra a perda d'água. Ah, mas o que adianta ele ter proteção contra a perda d'água se o transporte de seiva que nós tínhamos no musgo era muito lento, feito de célula a célula? Para uma alga transportar seiva não é problema algum, porque as algas estão com o corpo todo dentro d'água. Então toda a superfície do corpo da água absorve água e sais minerais. Agora nas briófitas, não. Elas vão ter uma parte que estará no solo, pegando
a água e os sais minerais, aqui ó, e transportando o corpo acima. Só que como não há tecido de condução de seiva nas briófitas, nem tecido de sustentação, mesmo que elas cresçam, elas desabam. Elas não desafiam a gravidade. E essa está desafiando porque está seca. Úmida, elas murcham todas. Então a pergunta é, como é que essa planta faz para que a seiva caminhe no seu corpo? Vai ser de célula a célula, por difusão, de uma célula para outra, de uma para outra. Então a ascensão da seiva demora muito. Aí a vantagem delas serem pequenas e estarem quase que imersas na água. Não é só o rizoide que vai ter essa função de captar a água. Todo o corpo pode captar, já que ela é permeável. Então todo o corpo da briófita é capaz de absorver a água. Agora, se só o rizoide estiver dentro d'água, ele vai ter a função de captar a água e aí a seiva subir célula a célula até o topo, muito lentamente. Na briófita, ela tem uma estrutura que lembra uma raiz fixadora, mas eu não posso chamar de raiz. Tem uma estrutura que lembra um caule, mas eu não posso chamar de caule. Tem estruturas que lembram folhas, mas eu não posso chamar de folhas. Eu chamo de rizoide, filoide e cauloide. Rizoide quer dizer semelhante à raiz. Cauloide quer dizer semelhante a caule. Filoide quer dizer semelhante à folha. Por que não é raiz, caule e folha? A resposta é simples. Uma raiz, um caule e uma folha, não só executam a função de raiz fixação, caule sustentação e folha fotossíntese. Eles têm que ser capazes de transportar seiva com eficiência dentro deles. Raiz, caule e folha têm vasos condutores. Essa planta desenvolveu vasos condutores. Se você pegar a folha da samambaia, fizer um corte e olhar no microscópio, nesse corte, você verá os vasos condutores de seiva. Então agora a seiva não caminha célula a célula, tendo que atravessar membrana e membrana. A seiva caminha por tubulações que vão desde a raiz até o alto da folha. Tubulações que são formadas por células empilhadas. Mas células mortas, que não oferecem resistência à passagem da água e dos sais minerais. Essas células mortas formam tubos que permitem uma ascensão da água e dos sais com velocidade. Então nós teremos realmente agora uma seiva circulando no corpo dessa planta. Como essas células que transportam seivas, então imagine uma célula aqui e outra aqui, elas estão empilhadas. Estas células possuem uma parede celular espessa. O vegetal já tem parede celular feita de celulose, não é isso? Elas têm uma parede mais espessa que o normal e de pontos em pontos, essa parede poderá apresentar espessamentos que impedirão que a célula exploda sob alta pressão ou imploda sob baixa pressão. Impedirão que a célula exploda ou imploda. Esses reforços que nós teremos formando anéis ou espirais ao longo da célula vão dar a estas células um aspecto que lembra muito a nossa traqueia. E a nossa traqueia é uma tubulação por onde passa o ar. E essa tubulação apresenta reforços que você pode sentir passando o dedo. São reforços que formam ou anéis fechados ou pelo menos arcos que impedem que a traqueia exploda quando você espirra tampando o nariz, por exemplo, ou imploda quando, se você der um espirro com o nariz desimpedido, o ar passe tão rápido que a pressão reduza e ela seja esmagada pela pressão atmosférica. Portanto, essas estruturas que impedem a implosão ou a explosão dão reforços, como os reforços da nossa traqueia, que é um órgão reforçado por anéis de cartilagem. É muito semelhante essa estrutura à das células transportadoras de seiva dos vegetais. Estas células vegetais passaram a ser chamadas de traqueias. E as pteridófitas, por serem as primeiras plantas com traqueia, são chamadas de traqueófitas. Aliás, pteridófita significa planta feto. Pteridós quer dizer feto. Samambaia é um termo brasileiro, um termo tupi-guarani. Talvez no Uruguai, talvez no Paraguai ou no norte da Argentina, talvez esse termo seja empregado, mas ele é basicamente brasileiro. Na Europa, nos Estados Unidos, ninguém fala samambaia, eles falam feto. Pteridófita quer dizer planta feto. Né? Elas possuem uma folhinha quando nasce toda encolhidinha que lembra um fetinho. Essas plantas, fetos, começam a espalhar-se pelo planeta porque elas desafiam a gravidade, têm um transporte de seiva eficiente e não dessecam porque tem uma cera impermeabilizante nas suas folhas. Esse grupo vegetal tem um sucesso muito grande
não só forma plantas mais rasteiras, pequenas, como forma samambaias arbóreas que parecem palmeiras. Não são palmeiras. Palmeiras produzem frutos. Pteridófitas não produzem frutos, nem sementes. Nós ainda não chegamos no grupo das plantas com sementes. Elas estão espalhando pelo planeta, elas têm um grande sucesso, porém, elas ainda dependerão da água do meio para que a reprodução aconteça. Elas terão seus gametas flagelados, assim como as briófitas têm gametas flagelados, assim como as algas têm gametas flagelados. Então, apesar delas avançarem no meio terrestre e formarem as primeiras florestas que o planeta já viu, agora sim o planeta vai se tingir de verde. Apesar disso, as pteridófitas ainda produzem gametas flagelados. Ixi, então elas dependem da água do meio para a reprodução acontecer? Sim. No caso das briófitas, como elas crescem juntinhas, lado a lado, surgindo aqui uma superpopulação de musgos unidos, a umidade fica retida entre elas e, portanto, o gameta masculino tem mais acesso ao feminino. Agora, nas pteridófitas surge um detalhe. Na parte de baixo da folha das pteridófitas é possível ver um conjunto de pintinhas. Essas pintinhas são o local onde os esporos são produzidos. Como a pteridófita desafia a gravidade e se afasta do solo, esses esporos, ao serem lançados, ao serem liberados, eles não necessariamente cairão no solo próximo à planta-mãe. Muitos deles, como são leves, serão levados pelo vento e cairão em grandes distâncias, cairão longe da planta-mãe. No caso dos musgos, o gametófito, que é a planta que faz os gametas, o musguinho macho e o musguinho fêmea crescem, no caso dos musgos, lado a lado. Eles estão juntos. O gameta masculino, portanto, não tem dificuldade de encontrar o gameta feminino. O problema aqui nas pteridófitas, quando os esporos caem no solo, vão formar uma plantinha aqui. Outro esporo cai longe, vai formar uma plantinha ali. Outro esporo foi levado por uma corrente de ar e foi cair em outra cidade. Como é que as pteridófitas vão poder reproduzir se o gameta masculino flagelado tem que encontrar o gameta feminino e o gameta feminino está se desenvolvendo numa planta distante? Resposta: as pteridófitas, na sua grande maioria, em vez de terem planta macho e planta fêmea separadas, em vez de ter uma plantinha macho e uma plantinha fêmea produzindo gametos distantes, elas terão uma única planta fazendo o gameta masculino e o feminino. Ou seja, em vez de termos nas samambaias sexos separados, eu teria uma planta hermafrodita. Logo, num dia úmido, aquela pouca umidade que estiver no solo será suficiente para que o gameta masculino encontre o gameta feminino nadando no próprio corpo da planta. O gameta masculino liberado, ele vai não nadar no meio procurando o feminino. A plantinha produzirá o gameta masculino, aproveitando a umidade que está nessa folhinha, vai nadar e encontrar o gameta feminino. O gameta feminino fecundado crescerá a planta filha sobre a planta mãe. Então as pteridófitas passaram por um outro processo de seleção. Elas são hermafroditas. O hermafroditismo, vocês sabem, que oferece uma desvantagem. O hermafroditismo, quando um organismo se autofecunda, muitos organismos hermafroditas não se autofecundam. Por exemplo, minhocas são hermafroditas, mas minhocas não se autofecundam. Duas minhocas pareiam e uma fecunda a outra. Nas plantas, quando ocorre o hermafroditismo, muitas vezes eu tenho uma planta que produz flores, uma flor, a parte macho ficando fértil em um tempo diferente da fêmea, evitando a autofecundação. Nas samambaias isso não acontece, as plantas se autofecundam. A variabilidade genética, portanto, é pequena, porém foi dentro de um processo de seleção natural o mecanismo encontrado para que elas continuassem reproduzindo. Porque se os esporos caem longe uns dos outros, vão formar plantinhas distantes umas das outras e a fecundação seria impossível, seria inviável. Logo, a autofecundação, que por um lado traz a desvantagem da baixa variabilidade genética, por outro lado garante que as samambaias continuem reproduzindo. Agora,
essa umidade ainda é necessária, mas não precisa uma inundação para que a fecundação ocorra. Um pouco de umidade e o gameta masculino já encontrará o feminino. Isso significa que as pteridófitas podem espalhar pelo planeta com grande eficiência. Puderam espalhar e dominaram o planeta e formaram as primeiras florestas que esse planeta já viu. Porém, sem umidade, a reprodução sexuada não ocorre e o grupo não avança. Ela é necessária, mas não precisa de abundância de água, um pouco já é suficiente. Portanto, elas são quase terrestres, estão na iminência de dominar o terrestre, o meio terrestre, mas não o fizeram porque o seu gameta ainda é flagelado. Portanto, o grande avanço evolutivo foi dado. Da briófita, eu tenho agora um grupo vegetal que tem vasos condutores e desafia a gravidade. Os tecidos de sustentação permitem o desafio da gravidade. O tecido condutor faz com que a seiva com velocidade atinja todo o corpo da planta. E a cera impermeabilizante reduz a chance de desidratação. Esse vegetal já tem tudo para estar no meio terrestre. Falta livrar-se do gameta flagelado. Já os répteis, que são os que vieram após os anfíbios, eles mantêm gameta flagelado, mas a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. E, portanto, nos répteis o que eu tenho é a independência da água para a reprodução. Os répteis desafiam a gravidade, os répteis têm o corpo impermeabilizado, os répteis têm fecundação interna, os répteis dominaram o meio terrestre. As pteridófitas estão na iminência, mas não conseguiram. Qual será então o grupo vegetal que vai dominar o meio terrestre? Resposta: os pinheiros, o grupo das gimnospermas. Obviamente, as gimnospermas não surgem já como pinheiros. Há um grande número de gimnospermas, várias espécies, vários grupos de gimnospermas. Inclusive, um grupo de gimnosperma tem um aspecto que lembra uma palmeira. Acredita-se que as gimnospermas, cujo principal representante são os pinheiros, devem ter sido essas, por assim dizer, gimnospermas com forma de palmeira, são as cicas. As cicas, que são as gimnospermas com aspecto de palmeira, lembram as samambaiaçu. E o que, afinal de contas, são samambaiaçus? As samambaiaçus são samambaias que, em vez de serem rasteiras, existem samambaias até trepadeiras, tá? Pteridófitas trepadeiras. As samambaiaçus são samambaias arbóreas, que chegam a atingir 3, 4, 5 metros de altura. E o aspecto dela lembra uma palmeira. E por que a samambaiaçu não é uma palmeira se ela lembra uma palmeira? Porque elas possuem essas pintinhas produtoras de esporos, que são típicas das pteridófitas. Porque a folha da samambaiaçu nasce enroladinha, algo típico de pteridófitas. Tá? Então, as samambaiaçus parecem palmeiras, mas não são. Aparentemente, a partir delas, surge um grupo de vegetais que tem um aspecto de samambaiaçu, mas já será produtor de semente. Esse grupo originará as gimnospermas, que vem do termo gimnós, esperma. Esperma quer dizer semente, gimnós, nuas. Eu terei plantas produtoras de sementes. Semente nua significa semente sem fruto. As pteridófitas não produzem sementes. As briófitas não produzem sementes. As sementes serão o próximo avanço evolutivo. E de onde virá a semente? A semente virá de uma planta que será fecundada no seu corpo. Imagine uma samambaia ficando grávida. A samambaia ficando grávida. Nas pteridófitas, quem fica grávida não é a samambaia, é o filhote dela. Ele fica grávido. É uma alternância de gerações. Agora imagine uma samambaia que conseguisse ficar grávida. Ou seja, em vez de liberar os esporos para cair no solo, os esporos se formassem dentro dessas folhinhas. E essas folhinhas se dobrassem, guardassem o esporo dentro dela e agora houvesse uma fecundação e a gravidez. Em vez da fecundação acontecer no solo, acontecesse dentro desta folha aqui. Opa, agora eu teria uma semente se formando. O que é, portanto, uma semente? Uma folha que foi fecundada e engravidou. Basicamente, em poucas palavras, isso é uma semente. Qual é o primeiro grupo a desenvolver sementes? O grupo das gimnospermas. O que nós temos nas algas? O início, o nascimento dos vegetais. Só que ainda primitivos, não tem tecidos. E as primeiras algas são inclusive unicelulares.
Eles são autótrofos, fazem fotossíntese, as suas células possuem cloroplasto no seu interior, então nós temos seres eucariontes fotossintetizantes. Começa a nascer aqui o que nós vamos ter como o início de um super reino vegetal, começando a nascer ainda primitivo no reino protista. Então vamos lá, pensando nesse avanço evolutivo, algas unicelulares originam algas pluricelulares. As algas pluricelulares verdes originam as briófitas, que já possuem tecidos organizados, mas não todos. As briófitas, né, dentre esse grupo começa a surgir um que vai derivar para as pteridófitas, onde além de ter tecidos organizados, eu terei tecido de condução de seiva e tecido de sustentação. Um grande avanço evolutivo. Agora, a partir de um grupo de pteridófitas, nascem outras pteridófitas que vão desenvolver folhas especificamente reprodutivas que ficarão grávidas. Essas folhas reprodutivas grávidas originaram as sementes. Então, das pteridófitas para as gimnospermas surge a semente, um grande avanço evolutivo. Qual a vantagem de uma semente? Dentro da semente eu tenho um embrião envolto por tecido nutritivo. Esse embrião com reservas nutritivas vai conseguir se desenvolver em qualquer época do ano. Não, ele vai se desenvolver nas épocas úmidas. Nas épocas secas ele fica dormente dentro dessa estrutura toda. Nas épocas úmidas, aquela semente em si bebe de água e o embrião cresce e agora vai originar uma nova planta. Então a semente é um importante passo para a conquista do meio terrestre. Quem vai conquistar a semente serão as gimnospermas. Está certo? Dentre as pteridófitas, existe um grupo de pteridófitas pouco conhecidas que ainda vai ter pteridófitazinha filhote, as filhotinhas macho e fêmea, separadas, diferente das samambaias que vão produzir agora esses filhotinhos hermafroditas. Esse grupo produz macho e fêmea separados. Como a fecundação é dificultada porque um cai distante do outro, esse grupo não teve muito sucesso no meio terrestre, apesar de ter tido representantes arbóreos. Ele aos poucos foi sendo eliminado. A pteridófita samambaia, as hermafroditas, essas sim tiveram mais sucesso, essas permaneceram. E elas abriram o caminho para a chegada das gimnospermas, para o surgimento da semente. Existe um grupo de plantas que está na transição das pteridófitas para gimnospermas, as pteridospermas. Essas já apresentavam sementes, só que foram extintas, não existe mais nenhum representante. As pteridospermas, elas são encontradas, ainda os seus corpos, petrificados, formando carvão mineral. Nós sabemos da existência delas porque elas foram fossilizadas e elas já apresentavam sementes. E as sementes se desenvolvem numa estrutura que vocês conhecem como pinha, também chamada estróbilo, também chamada cone.